Era de se esperar que a direita sul-americana reagisse contra a solidariedade de Lula a Maduro. Mas como interpretar as críticas de Gabriel Boric, presidente chileno, às palavras de Lula, ao lado de Lacalle Pou? Com a palavra, Rita Coitinho. Bom, em primeiro lugar, uma deselegância diplomática, né? O presidente chileno fazer algum tipo de comentário que remeta, né, ao comentário do outro em pleno momento de cúpula latino-americana. Mas me parece o seguinte: o Boric tem feito uma inflexão desde que foi, mesmo antes de ser eleito, né, mas depois de eleito presidente do Chile, fundamentalmente, faz uma inflexão no sentido de se mostrar como um democrata moderado, muito mais do que como um político de esquerda, né? Isso ele faz um pouco, me parece, por ideologia, né? Por pensamento ideológico. O Boric nunca foi um militante orgânico de esquerda, né? Ele não, apesar de que ele tem o apoio do Partido Comunista Chileno, é uma figura que vem ali do movimento estudantil numa perspectiva no início meio querendo ser apartidária, vamos dizer assim, independente, né? E ele ascende com o apoio da esquerda à presidência do Chile, mas enfrenta uma direita muito virulenta, né? Teve 2 derrotas importantes já em pouco tempo de governo, capitaneadas pela direita, e ele tenta, então, imprimir ao seu governo e à sua postura política uma aura de moderado, uma aura de social-democrata moderado, alguém que não ameaça a democracia nos moldes como os Estados Unidos e seus ideólogos pensam o que é a democracia. Então, Boric faz essa inflexão, não é à toa, inclusive, que é ao lado de Lacalle Pou, que é um político de direita, vamos dizer assim, mas não um político de uma direita fascista, né? Um político que tenta ostentar uma posição de direita mais moderada, né, dentro do continente, garantindo liberdades individuais, enfim, aquele discurso mais light, vamos dizer assim, da direita. Então, eu acho que o Boric ele fala muito mais para dentro do Chile, para dentro de um possível eleitorado médio chileno, que refuta qualquer tipo de inflexão muito à esquerda ou muito à direita, e aí ele se coloca no cenário, se recoloca no cenário, do que necessariamente fala para os outros latino-americanos. Me parece que é essa a busca do Boric, né, se cacifar como um político que não tem exatamente o carimbo de esquerda, né, mas como um político centrista, social-democrata, defensor dos direitos e liberdades individuais, e não o monstro comunista que a ultradireita chilena vem construindo, vem tentando colar nele desde a sua aliança, da sua junção ali com o Partido Comunista Chileno no período eleitoral. A gente tem a Camila Vallejo como um posto de destaque no governo, né? E, mesmo assim, ele se afasta. Parei. Jones Manuel. Veja, é importante entender ainda que rapidamente o histórico, né? O Daniel Jadot, do Partido Comunista, ele passou por mais de um ano favorito em todas as pesquisas presidenciais do Chile. Era o favorito a ganhar a eleição. Veja, ele não era o candidato mais forte nas pesquisas presidenciais do campo de esquerda, era o candidato mais forte do país inteiro. O Jadot e o Partido Comunista cometeram um erro histórico brutal e aceitaram uma primária mandrake que poderia, inclusive, se votar pessoas que não eram filiadas aos partidos que estavam compondo o bloco. Isso provocou a oportunidade da direita fazer uma operação para criar o Boric enquanto candidato alternativo ao Jadot. Veja a distorção. Uma pesquisa presidencial é feita com o país inteiro, ainda que com uma amostragem limitada que tenta refletir, né, o que é o pensamento médio do país. As primárias são feitas com quem se dispõe a ir votar naquelas primárias. Se fez toda uma mobilização com muito dinheiro, inclusive, para gente dos bairros ricos, da classe média alta, votar em massa no Boric, e no colégio eleitoral distorcido, que não representa o conjunto da nação, o Boric ganhou do Jadot e vira o candidato. Desde sempre, o Boric nunca teve compromisso popular, anti-imperialista, de esquerda nenhum. O Boric é uma espécie de Haddad do Chile.
percebe? Ou o Haddad é o Boric do Brasil, aí fica ao gosto do freguês. Mas veja, nunca teve compromisso histórico com nada de pautas de esquerda, anti-imperialistas, latino-americanas. É uma figura pobre de raciocínio, é uma figura intelectualmente pobre, uma figura que gosta de soltar, sabe, frase feita, palavra pronta, você não consegue perceber uma concepção estratégica de desenvolvimento, de soberania nacional, de industrialização, do papel do Chile no mundo, e é efetivamente um liberal. Porque o liberal. E o pior tipo de liberal, que é uma espécie de liberal ocidentalista. O Boric, isso circulou pouco na mídia, mas veja, o Boric assinou, junto com o governo dos Estados Unidos, uma declaração em defesa da liberdade de imprensa que condenava alguns países específicos, entre eles a Venezuela. Entre os signatários dessa declaração estava a Ucrânia. Isso foi feito um mês depois da Ucrânia colocar todos os partidos de oposição na ilegalidade. E o Boric aceitou sem problema assinar uma declaração dessa, que condenava a Venezuela junto com a Ucrânia, com poucas semanas da Ucrânia ter colocado a oposição na ilegalidade. Ou seja, é um cara que não é sério. Ele não tem compromisso real com os direitos humanos. Porque se tivesse compromisso real com os direitos humanos, a primeira coisa que ele faria é se afastar dos Estados Unidos. Porque eu desconheço um país que viola mais direitos humanos no mundo que os Estados Unidos. Então, ele é um liberal, um bebê de proveta do imperialismo, foi colocado ali para enterrar a rebelião popular no Chile e está cumprindo a função muito bem. A mesma função que a Haddad vem cumprindo no Brasil, enterrar o governo Lula, o Boric vem cumprindo muito bem no Chile e enterrar aquela grandiosa e belíssima rebelião popular. Com a palavra, Iole Ilíada. Como os meus colegas de bancada já apontaram, o Boric é uma figura que se reivindica representante da nova esquerda, né? Essa nova esquerda tem suas raízes lá no eurocomunismo, quando, em função dos processos de Moscou e depois daquilo que das denúncias daquilo que se convencionou a chamar de stalinismo, eles elegeram o tema da democracia como valor central, como valor principal a ser alcançado. E essa visão vai se fortalecer ainda mais depois do fim da União Soviética. É impressionante como cresce essa esquerda que compra a tese de que os marxistas e os comunistas e o que eles defendem são intrinsecamente autoritários. Intrinsecamente autoritários. E essa nova esquerda, portanto, tenta se distanciar disso tudo. E ao se distanciar disso tudo, ela se distancia de outras questões importantes, como a luta de classes e também como o imperialismo. Então, o recorte deixa de olhar o mundo e perceber as relações imperialistas e passa a olhar o mundo e perceber se os países são ou não mais ou menos democráticos. O Boric nunca negou ser assim, inclusive no discurso de posse dele, ele já faz críticas à Nicarágua, à Venezuela e a Cuba. O que a gente não esperava, ou ele poderia ter evitado, e aí eu concordo com o que disse a Rita, é que ele não precisava, neste momento, neste encontro, com a presença do Maduro, verbalizar essas críticas. Não precisaria se ele não estivesse passando pelo que está passando, vivendo o que está vivendo, como a Rita já bem apontou, no front interno, no ambiente interno do Chile. Ele vem de uma derrota, de uma profunda derrota no processo constituinte, e ele tenta angariar apoios, e, portanto, ele tentou, como disse a Rita, utilizar isso para falar para dentro, para falar para um setor importante, talvez seja até majoritário no Chile, que tem essa mesma visão de mundo, né? Então, eu acho que é isso que precisa ser compreendido. Ele pensa assim, ele se reivindica desta nova esquerda e, embora tenha sido deselegante, eu concordo, ele fez isso por razões de política interna. E com isso eu consigo terminar antes do reloginho fazer o tic-tac insuportável.